Oi, como vai? Boa noite. Eu estou feliz de poder me encontrar com você outra vez. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Sem Tabus. A sua presença para nós é muito, muito importante. Que você esteja bem. Não sei como foi o seu dia, se muito cansativo, se muito difícil, se agora você está pronto para descansar ou ainda está trabalhando, é porque o nosso programa é assistido, ouvido e muita gente tem respondido a nós no horário em que está trabalhando, à noite mesmo, nos hospitais, no momento de folga, entre um plantão e outro, enfim. Tanta gente querida, muito obrigada pelo carinho, viu? Pela presença aqui com a gente. É sempre gostoso demais saber que o que nós estamos fazendo tem alguém aí do outro lado pronto para receber, para ouvir, para questionar também, para fazer perguntas, mas acreditando no nosso trabalho. Isso nos deixa realmente muito gratos. Gratos a Deus pela oportunidade, grato a você pela confiança, gratos pela oportunidade que você nos dá de influenciar de alguma forma a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero e ciência. Nós nos debruçamos sobre alguns temas, mais a partir de opiniões, de ideias, da própria ideologia em si. Nós fazemos alguns questionamentos, outrora simplesmente aceitamos, vemos algum tipo de razão, acreditamos que este ou aquele outro ponto, ou todos os pontos apresentados são razoáveis, mas nós preferimos nos últimos tempos pensar mais a respeito do que realmente há de comprovado, o que a gente pode de verdade acreditar com alguma coisa que a ciência possa nos garantir ser real, para nós não ficarmos só no campo das ideias, para não ficarmos somente à vontade do que dizem por conta de achar isto ou aquilo, mas não damos tanto valor à ciência. Nós não vamos à ciência para usá-la favoravelmente aos nossos critérios. Então, vamos pegar a ideologia de gênero, o que ela diz, ou pelo menos alguns pontos dela. Por que digo alguns pontos? Porque o programa não é tão longo assim que seja possível esgotar todo o tema, mas alguns aspectos principais, a base dela. Nós vamos querer saber o que a ciência aprova ou desaprova na ideologia de gênero. Pode ser assim? Então fica com a gente, pode mandar a sua pergunta, pode questionar e assim a gente vai fazendo outros programas sobre este e outros temas também. Combinado? Meu convidado de hoje é médico, PhD em neurociências, professor universitário e vem com a gente responder o que a ciência diz a respeito das bases da ideologia de gênero, entender talvez até um pouco mais para quem não está muito atento ao que significa a ideologia de gênero. Hoje é outra oportunidade de você aprender aqui com a gente, saber um pouco mais. Esperamos ser relevantes para você, trazer alguma coisa de relevante para você. Vamos lá? Doutor Christian Ximenes, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Darleide. Tudo bem? Tudo bem. Feliz de estar aqui. Muito obrigada. Ficamos bem felizes com sua participação. Nos dá uma segurança maior de que não estamos falando a partir de achismos ou apenas ideias de um e de outro. Claro que a ciência também é, de alguma maneira, questionável em algumas situações, especialmente para nós leigos, quando pegamos alguma coisa dela fora do contexto. Mas estou falando com um cientista, vou fazer perguntas a um cientista, a um pesquisador, então eu fico mais confortável com as respostas, provavelmente. Doutor, o que a ciência pode nos dizer a respeito, frente à ideologia de gênero? Essa ideologia que vai dizer que nós não nascemos nem homem e nem mulher, que nós somos culturalmente formados. Nós nascemos indefinidos e é a cultura, é o meu pai, a minha mãe quem vai dizer se eles me querem, menina ou menino. Então, a partir do que eles disserem que querem ou não, nem é o que eles querem. O que eu vou escolher depois, tendo sido criada, neutra, independente, experimentando de tudo e de todos. A ciência tem alguma coisa que possa me ajudar, que esse seja um caminho certo, um caminho viável ou possível, inteligentemente falando? Então, se a gente pensar no que a ideologia de gênero fala, a gente teria que fazer uma separação entre o corpo, a parte de fora, os órgãos, né, e o nosso cérebro, como se o cérebro fosse uma coisa à parte. Isto é, a pessoa nasce, o bebezinho lá nasceu e ele tem um pênis ou vagina, tem
testículo, ovário, enfim, e isso é uma coisa. Agora, o cérebro não. O cérebro seria, pela ideologia de gênero, uma coisa à parte, ele não teria uma distinção. E se você simplesmente deixar essa criança, esse bebê, enfim, depois uma criança crescer, e aí depois ele vai moldar e vai escolher o que ele quer ser, como ele quer ser, enfim. Primeira grande falha nisso é a gente imaginar que o cérebro não faz parte de um corpo. Na verdade, o nosso cérebro é ele que unifica todo o nosso corpo. É ele que faz com que todo o nosso corpo funcione em prol de propósitos tanto instantâneos, do momento, como a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem prático. Eu estou aqui nessa entrevista, né? A minha musculatura aqui, ela está relaxada. E por que ela está relaxada? Porque eu não preciso que ela esteja contraída. Quem que faz com que minha musculatura esteja relaxada? É o meu cérebro. E para esse grau de relaxamento da minha musculatura, a quantidade de sangue que está indo para lá é a quantidade de sangue necessária para eu ficar aqui, do jeito que eu estou aqui fazendo uma entrevista. A quantidade de sangue que está indo para os meus rins, a atividade dos meus rins, do meu sistema digestivo, todo o meu corpo, desde a unha, do dedinho do pé até a todas as partes do meu cérebro, eles estão unidos num propósito agora, que é estar conversando aqui com você, fazendo esse programa. Então é uma coisa só, o nosso cérebro nos unifica. Eu não tenho como separar o cérebro. E se eu tenho o meu corpo, se você pega o corpo de um bebezinho do sexo masculino e um corpo de uma bebezinha de um sexo feminino, são diferentes. E aí vem, se eu fizer, e já fizeram esse estudo muitas vezes, se eu pegar vários cérebros de bebezinhos, que por um motivo ou outro, enfim, morreram, e aí eles pegaram os cérebros e foram estudar esses cérebros. E eles fizeram várias análises desses cérebros, do ponto de vista de pegar e fatiar o cérebro e ver microscopicamente a concentração de certos neurônios, circuitos nervosos em partes do cérebro. Eles descobriram que o cérebro do bebezinho menino, ele é diferente do cérebro do bebezinho menina. Ele, em algumas áreas, a menina ela tem uma maior concentração de neurônios, uma maior densidade de células nervosas, em outras o menino que tem. Então não é absolutamente igual. Algumas, a maior parte até tem, são semelhantes, mas existe sim uma diferença. Isso não significa um melhor e outro menor, é diferente em termos de qualidade. Ah, mulher, o homem superior, mulher, não é nada nesse sentido, pelo amor de Deus, porque sabe-se que por conta de um contexto social equivocado, muitas vezes em muitas culturas, essa distinção entre homem superior e a mulher é alguma coisa que já nos fez muito mal ao longo da vida, como também nós tememos muito que hoje apresente algum gênero melhor que outro nessa disputa de lugar diante de um tal empoderamento, qualquer coisa do gênero mal entendido, tá bom? Presta atenção, isso é só uma questão de dinâmica desse organismo masculino e do organismo feminino por conta de características muito próprias de cada um deles que a ciência não nega, mas confirma. Exatamente, assim, como eu falei, não é que o cérebro do homem tem uma densidade maior de neurônios ou uma... Não, em algumas áreas, em alguns circuitos cerebrais. E isso depois se manifesta em comportamento. Em comportamento. O fato dos meninos terem um tipo de brincadeira e as meninas um outro tipo de brincadeira, não é convenção social isso. Mas como é que eu tenho como saber isso, que não é convenção social? Fizeram já estudos, e não foi só um estudo, tá? Mas já fizeram estudos onde eles pegaram macacos. O macaco não tem convenção social porque macaco não brinca com carrinho, com boneca e tudo mais. Não tem esse tipo de convenção. A gente não pode acusar a sociedade simiesca de estar fazendo
um doutrinamento dos macacos e das macaquinhas, tá certo? Mas eles pegaram macaquinhos e macaquinhas e colocaram-nos num ambiente exposto a tipos de brinquedos, de carrinhos, de bonecas. O fato é que os macaquinhos iam e escolhiam os carrinhos para brincar. As macaquinhas iam e escolhiam as bonequinhas para brincar. O que eu posso concluir com isso? Eu acho que eu não preciso ser um gênio da ciência para perceber que não é uma influência social. É uma característica do cérebro, do menino ele ir em busca de certos tipos de brinquedo e da menina ir em busca porque são diferentes. Se você pega os desenhos, por exemplo, os desenhos das meninas, normalmente, eu falo isso por conta da minha, são mais coloridos. Isso a gente é nítido. Eu fui um dia desse na escola dela e a gente entrou nas salas de aula e tinham vários desenhos das crianças expostos. Era muito nítido. Os desenhos das meninas mais coloridos, mais com presenças de figuras humanas, de pessoas e tudo mais. Menino era desenhando carrinho, máquina e era menos colorido, mais preto e branco, um desenho mais grosseiro assim. É melhor, é pior? Não, é só diferente. Então, aí você fala, mas como é que... Mas isso não é sua opinião? Eu vou falar mais. Existe um livro que todo neurocientista estuda, já estudou, já leu, que é o livro mais conhecido, que é do Eric Kandel. É talvez a maior autoridade em neurociência do ponto de vista de escrever livros e tudo mais. Enfim, ele é uma sumidade. O Eric Kandel tem um livro chamado Principles of Neuroscience, Princípios da Neurociência. Tem um tópico do livro que se chama dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Dois. Morfismo, morfos é forma. Então ele está falando o seguinte, que o sexo, o gênero da pessoa, faz com que o cérebro tenha duas formas, tenha duas formações diferentes. Duas. Dimorfismo. Então, não é uma coisa que eu estou inventando, que é uma coisa recente, não. Isso daí é uma coisa estudada e já bem caracterizada, já... E como eu falei, isso não vai encontrar só no livro do Eric Kandel, não. Se você falar, e eu deixar bem claro, se você falar com qualquer neurologista, com qualquer neurocientista, qualquer gente da área que estuda neurociência conhece o livro do Eric Kandel, porque é o livro. Entendi. Tá? E tem esse tópico nesse livro, mas não tem só nesse livro. Se você chegar e digitar no Google dimorfismo sexual, você vai descobrir que vai abrir muitas das páginas que vai abrir lá, que vai sugerir lá, são páginas de estudos, de sites científicos e tudo mais, tal, de artigos. Por quê? Porque é um assunto, não é de opinião, não é de corrente filosófica, não tem a ver com o fato de alguém ser cristão, não ser cristão, é científico, é ciência, é dado objetivo, não precisa de uma interpretação, é dado objetivo. Se eu fizer uma ressonância nuclear magnética funcional minha e depois for fazer uma sua, e eles passarem algumas tarefas semelhantes para a gente fazer, algumas dessas tarefas, mesmo que semelhantes, elas vão aparecer de forma diferente nesse exame. Significa o quê? Que mesmo para tarefas semelhantes, o seu cérebro vai trabalhar de um jeito e o meu cérebro vai trabalhar de outro. Ah, mas isso é porque você é diferente da Darleide. Mas se você pegar 100 homens e 100 mulheres, você vai acabar encontrando um padrão nos homens e um padrão nas mulheres. Isso se chama ciência, algo quantificável, algo objetivo, número, matemática. Isso não dá para contestar. Se alguém entrar em contato com a gente e disser assim, Darleide, o doutor falou de estudos, falou de pesquisas, uma vez ele disse a fonte, outras vezes não. O que você está dizendo, então, até agora, são extraídos de fontes científicas, confiáveis, e se alguém precisar tê-las, e tiver o interesse de tê-las, pode nos perguntar, inclusive. Sim. Nós vamos acionar você para nos dizer onde estão. Esse livro do Eric Kandel, por exemplo, para diminuir o meu trabalho, você faz o seguinte, quem quiser ver, para não ficar perguntando para mim, pega o livro do Eric Kandel, vai numa biblioteca, abre na parte de dimorfismo sexual, no final ele vai ter as referências dos estudos de onde ele tirou aquilo. Pronto. Não é que ele falou porque ele também acha.
Ele tirou de um, não só de um, de vários trabalhos. Então lá vai ter os trabalhos e lá vai ter as referências. Muito bom. Produção, anota aí. Eric Kandel é a dica de leitura e do livro que é uma referência na neurociência para os profissionais da área, para quem queira estudar, para quem queira ler e saber um pouco mais a fundo cientificamente, fica essa dica para você, porque nós não queremos, neste programa, quando nós trazemos ciência, falar de opinião, nem que seja da opinião do cientista. No outro programa, nós dissemos a respeito de ciência, o valor, o papel, o trabalho da ciência, mais a interferência do cientista. Ok, isso existe, é razoável, mas nós não podemos desprezar a necessidade de pesquisar e saber mais e ler e perguntar para não sermos levados só por ideologias. E não é só ideologia de gênero, existem tantas outras ideologias que não são simplesmente fé. Fé, ao menos, tem um fundamento, mas muito do que se crê hoje, do que se diz hoje, não tem fundamento algum, nem histórico. Se alguém diz assim, mas eu não acredito em Jesus, eu não sei por que você não acredita num personagem, nem ao menos no personagem, que ele tenha nascido e existido. Se a história universal é antes e depois de Cristo, porque a história universal, ainda que ela fosse ateia, ela não poderia negar, ela só tem que contar o fato. Jesus existiu. Se você acredita que ele é o Filho de Deus ou não, é outra história, entende? Então não é simplesmente, mas fé também não tem como provar. Mas se eu falo em Jesus, ele está, ao menos, na história. Agora, uma ideologia, ela nasceu de uma mente que criou e pensou e achou que aquilo poderia dar certo. Mas como assim? Vamos lá, o que existe aí? Tem alguma coisa na história? Tem alguma coisa na ciência? Bom, e aqui nós estamos vendo que na ciência, até agora, é isso que nós temos para dizer. E nós estamos aqui no Sem Tabus, estamos conversando com o Dr. Christian, que é médico PhD em neurociência, e estamos falando sobre a visão da ciência ou o embasamento científico na ideologia de gênero. Existe ou não existe? O que a ciência diz? Então, não quisemos ouvir simplesmente opiniões, como já dissemos, mas se há algum embasamento, essa é a nossa pergunta. Dr. Christian, vamos então, o que pode acontecer quando eu interfiro contradizendo a natureza, a biologia, porque há algo de negação da própria biologia na ideologia de gênero diante daquilo que chega até nós de informação, do que já li, do que já pesquisei e ouvi ideólogos defendendo, e há uma negação da própria biologia se eu considerar que o que foi dito no bloco anterior, com o respaldo científico em suas palavras, de que é necessário compreender que cientificamente há diferenças na dinâmica de um organismo masculino para um organismo feminino, mas se essa ideologia me diz que não, é só uma questão de aprendizado, eu estou negando a biologia. O que isso pode significar, em termos até de saúde mental? Pronto, o que você falou é perfeito. Tudo na natureza, absolutamente tudo na natureza tem o seu papel a desempenhar. A natureza, Deus como a criou, ou se a pessoa mesmo acreditando no evolucionismo, da mesma forma, tudo na natureza tem o seu papel e entra-se em um equilíbrio, em harmonia, e é o que se estuda em ecologia. É justamente esse equilíbrio. Quando eu pego o ser humano e que ele tem diferenças entre um sexo masculino e feminino, várias diferenças. O homem, por exemplo, o homem tem uma musculatura mais desenvolvida. Vai negar isso? Como que eu vou negar isso? Eu tenho a minha quantidade de hormônio masculino, ele é anabolizante, ele é um hormônio que constrói músculos. A mulher não tem a mesma quantidade. Mas por quê? Porque eu tenho um papel diferente, eu tenho funções que são mais próprias para que eu faça para o meu corpo, para a minha natureza. Para o uso dessa musculatura. Exatamente. Então, são papéis diferentes. Não, eles têm o mesmo papel. Como assim? Agora, imagina o seguinte, eu e a minha esposa, a gente tem características físicas diferentes.
mas não faz diferença, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Aí eu pego a minha esposa para fazer o meu trabalho e eu para fazer o trabalho dela. Vamos dar um exemplo aqui. Toda vez que alguém for fazer tiver que fazer alguma coisa mais, carregar algum peso e tudo mais, vai ser a minha esposa. A gente vai inverter porque tanto faz, vai ser ela. Quem que vai render mais? A casa vai render do mesmo jeito? O trabalho não seria muito mais fácil e mais rapidamente feito e terminado se eu fizesse esse trabalho? Por ter mais força física, por ter um aparato músculo físico mais próprio para isso. É próprio, não é questão de preconceito, é questão de lógica, é questão de, não, peraí, você está mais aparelhado para uma determinada coisa, então vai lá e faz essa coisa. Você está mais aparelhada para tal coisa, vai lá e faz essa coisa. Assim como aquela mulher está aparelhada para a maternidade, por exemplo, de modo que o pai não está, ele está aparelhado para a paternidade. Pronto, imagina agora, eu quero ser mãe. Imagina, eu quero ser mãe, eu quero amamentar. Peraí, gente, eu teria que fazer um tratamento, eu teria que fazer um monte de coisa e muito provavelmente depois de todo esse tratamento, só para amamentar, não vou nem falar de ser mãe, mas para amamentar, depois desse tratamento todo, provavelmente eu não ia fazer, provavelmente não, com certeza eu não ia executar isso da mesma forma que ela, porque ela já está aparelhada, ela nasceu aparelhada para isso, e não ia, a gente ia despender muito mais coisa para fazer uma coisa desse tamanho e ela sem esforço nenhum ia fazer aquilo com maior naturalidade. A natureza, ela nos separou, ela falou, olha, o macho, ele é diferente para executar melhor certos tipos de tarefas. A fêmea é diferente porque ela executa melhor outros tipos de tarefas. Ninguém é melhor do que ninguém. Aliás, a fêmea é melhor para algumas coisas e o macho é melhor para outras coisas. E pronto, e os dois são complementares, isso é ótimo, é perfeito, eu acho isso fantástico. Ainda bem que eu tenho minha mulher, porque, gente do céu, eu estava perdido sem ela. Linda, verdade. Sabe, é alguma coisa tão difícil de a gente, ao menos, assimilar o fato de uma ideologia dizer a mim, enquanto mulher, ou a nós mulheres, naturalmente mulheres, simplesmente mulheres, que é uma opressão social que eu seja aparelhada para ser mãe. Que o fato de uma mulher ser aparelhada biologicamente, fisicamente, estrutura mental, física, corpo e mente funcionando, no sentido de dar vazão a essa capacidade, a realização dessa capacidade da mulher ser mãe, de ser isso transportado para um discurso filosófico e político que vai dizer que essa maternidade é uma opressão social, uma opressão cultural, é alguma coisa que eu preciso e você precisa questionar. Como assim? Como? Me explica. Como isso é culturalmente, politicamente, como esse corpo, ele é pronto, aparelhado e agora, para você negar essa capacidade, para uma mulher ser então livre, ela vai negar-se a toda a sua fisiologia, a menstruação, a existência de seios, a existência de ovários, a existência de um aparelho. Assim, é muito, mas é muito, como diria minha filha quando pequenininha, é muito demais para mim, é muito demais para mim, sabe? E não é para mim, é para a lógica e especialmente a lógica da ciência. Não fecha, não bate, não funciona. E existe um outro cientista, aliás, e o que ele fala, tem um livro, esse livro você encontra em livraria comum, não é em livraria científica. Antônio Damasio, ele é um neurocientista, ele é português, mas ele é professor de uma universidade nos Estados Unidos. Antônio Damasio. Tem um livro dele que chama O Erro de Descartes, o filósofo René Descartes. E que erro foi esse? Descartes acreditava que eram duas coisas diferentes, o nosso corpo e a nossa mente. Ele acreditava que eram separadas essas duas coisas. E os estudos mostraram, inclusive pesquisas do Antônio Damasio e comprovadas e hoje em dia absolutamente inquestionadas no meio científico, é que não existe essa separação. A mente e o corpo estão ligados, como eu falei logo no começo, são uma coisa só.
Não dá para você desvincular. E quando eu falo de mente, eu falo de comportamento, eu falo de personalidade. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Não é a nossa mente, a nossa alma, não é algo que dá para sair daqui e não depende disso daqui e disso daqui. Estão ligados. Eu posso alterar, por exemplo, a personalidade de uma pessoa se eu mexer em certos circuitos cerebrais dela. Eu consigo fazer isso. Isso é tão claro, por exemplo, a mulher na TPM. São circuitos cerebrais que são mais estimulados por alguns hormônios e aquilo, então, mostra que a personalidade, ela não é uma coisa separada do físico. E esse cérebro, ele também não está separado do resto do corpo. Se eu pego uma criança e começo a não valorizar as características fortes dela, eu começo a tirar o potencial dela. Ela não vai conseguir alcançar o seu potencial. E a gente sabe hoje que a educação, ela fala justamente isso. Ela começa a perceber cada vez mais que nós devemos perceber o potencial e valorizar o potencial, estimular aquele potencial. Não é toda criança que é igual e se você tratar toda criança igual e tudo mais, você vai acabar sendo injusto com alguns. Por quê? Porque eles pensam de uma forma diferente e tudo mais. Nesse caso, da mesma forma, se eu pego e eu trato os meninos e as meninas de uma forma igual, eu estou tirando o potencial dos meninos de serem meninos, porque eles serão muito melhor meninos do que meninas. E eu estou tirando o potencial das meninas de serem meninas, porque elas serão muito melhores meninas do que meninos. Por quê? Porque elas são aparelhadas para isso. Elas têm ferramentas e instrumentos para isso e eles também. Então, é um crime você fazer isso. Além do que, eu vou até ir um pouquinho mais adiante. Algumas incoerências que a própria filosofia do gênero, essa ideologia de gênero, ela carrega. Vamos lá, ela diz o quê? Que o sexo biológico, ele não interfere na mente, na personalidade. As crianças nascem como uma... Tem até uma expressão que era acreditada antiga, uma tábula rasa, que é uma tábua em branco. Você ainda vai moldar e pode se transformar em qualquer coisa. Tá, beleza. Mas o que essas pessoas da ideologia de gênero têm a dizer para os transexuais? Porque os transexuais, eles dizem o seguinte, e todos eles dizem a mesma coisa. Eu sou um homem, mas com um cérebro, eu tenho corpo de homem, mas eu tenho um cérebro de quê? De mulher. Eu tenho corpo de mulher e eu tenho cérebro do quê? De homem. O que é que as pessoas da ideologia de gênero vão dizer para essas pessoas, já que não existe um cérebro de homem e um cérebro de mulher? E eu digo mais, os transexuais, eles dizem que nasceram assim, que eles são assim. Não foi uma convenção social, pelo contrário, se fosse convenção social não existiria transexuais. Mas a ideologia de gênero, ela se contrapõe a eles. Eu gostaria muito de encontrar fazer um encontro entre as pessoas da ideologia de gênero e dos transexuais e perguntar para eles como é que eles vão se conciliar, como é que eles vão se tornar coerentes uns com os outros. Então, assim, a gente precisa entender que se eu vou acreditar em algo com base científica, a ciência, ela tem que ser coerente. Ela não pode ser incoerente. Então, a gente precisa ter um espírito crítico com relação a isso. E se um ideólogo disser que, na verdade, os cientistas até então, ou as ciências, ou as pesquisas feitas, é que estão comprometidas? Ainda assim fica muito frágil, porque tem corpo gritando aqui, fora dos laboratórios, dizendo coisas completamente avessas a um discurso como esses. E assim, deixa eu dizer, eu falo dessa maneira com respeito, de verdade. Eu respeito que haja essa distinção de ideias, essa multiplicidade de ideias, de pessoas pensando e podendo falar e podendo dizer. Por isso nós acreditamos que ainda temos a liberdade daqui de fazer alguma espécie de confronto e não necessariamente nesse momento ou neste lugar fazendo um debate entre estes e aqueles, porque muitas outras TVs fazem, muitos outros canais fazem e nós acabamos ao fim de um programa ou de um debate, muitas vezes sem muita noção da realidade, porque as pessoas entram num confronto
confronto pessoal, é a minha ideia, a tua ideia e etc. Então, é melhor como se você tomasse um livro nas mãos e fosse ler. Você fazendo suas reflexões, suas anotações, com mais ponderação a respeito disto, deste tema e etc. Então, estou ouvindo e pensando que eu respeito que haja isso, mas é necessário haver um respeito pelas bases que já existem na história da humanidade, na vida, especialmente na vida hoje que grita num corpo que está dizendo de um funcionamento, de uma estrutura, e não é possível para a saúde mental que alguém diga que isso não é mais válido, porque é quase ou é absolutamente fato que haja uma negação total dos princípios científicos. Existe a ciência, ela não é algo que cada um faz do jeito que quer. Existe uma coisa chamada metodologia científica, que é o básico que a gente estuda nas faculdades, né? Quando você vai fazer qualquer pesquisa, você tem que entender a metodologia científica. Dentro da metodologia científica, você tem categorias de estudos e quanto mais objetivo for um determinado estudo e quanto mais ele se proteger do cientista, melhor ele é. Então, um estudo que ele é muito dependente da interpretação, ele é menos confiável. Não é que você pode ignorar, não é isso. Muitas vezes estudos, principalmente que a gente chama de qualitativos, são muito interpretativos e tudo mais, eles têm seu valor. Mas você tem que olhar com a crítica de que você analisa o que ele diz e percebe que ali tem uma interpretação e você mesmo, inclusive, tem liberdade de ver o estudo dele e fazer uma interpretação diferente. Tá? Mas existem outros tipos de estudo que eles vão tentando se proteger, existem métodos do estudo se proteger da influência do cientista. Não tem como se proteger completamente, isso não tem. Mas eles vão tentando se proteger, tornando o estudo cada vez mais objetivo, mais quantitativo, isto é, mais matemático, mais baseado em cálculos, para que a ideia do cientista ela fique cada vez menor. Eu lembro até uma frase agora de João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Pronto, para que o cientista fique cada vez menor e a informação, o dado frio, número, fique cada vez mais evidente. Isso, basicamente, a metodologia científica, ela prima por isso. Então, quando eu cito, por exemplo, esses estudos de anatomistas que pegam cérebros e fazem, o que eles fazem? Eles pegam vários cortes exatamente feitos exatamente no mesmo lugar, de cérebros diferentes, masculinos e femininos, e não é só de um, para não dizer que assim, não, mas era aquele cérebro daquela pessoa, daquela outra pessoa, não. Eles pegam dezenas, centenas de cérebros, fazem corte exatamente no mesmo lugar. Quando eles vão ver, por exemplo, analisar aquela estrutura cerebral, a quantidade, eles usam modelos matemáticos, eles não depende de eles ficarem contando. Existem programas de computador, para até isentar o cientista disso, que o programa de computador, ele tem algoritmos e tudo mais, que ele faz um cálculo de quanto tem. Então, é o mesmo programa usado nas duas situações. Você não pode acusar o computador, o algoritmo lá, que ele nem sabe qual é o cérebro que está sendo posto lá, se é masculino ou feminino, ele não sabe, ele só sabe contar a quantidade de células, a quantidade de conexões e tudo mais. E eu estou falando desse tipo de estudo que mostrou que os cérebros são diferentes. Agora, eu gostaria que alguém que defende a ideologia de gênero me chegasse com um estudo com a mesma objetividade e falasse, é por isso que a gente defende a ideologia de gênero. É por causa disso, com a mesma objetividade, com a mesma frieza de dados, de informações e de números. Doutor Ximenes, me diz uma coisa. O quanto o externo, o quanto o ambiente, o quanto que acontece à minha volta, o quanto a cultura influencia para a transformação da minha mente e até de características do meu corpo, o quanto a minha biologia, a minha fisiologia pode ser impactada por aquilo que eu recebo externamente?
Na verdade, muito, muito. Eu vou dar um exemplo, nada a ver com o que a gente está falando. Os melhores maratonistas, em sua imensa maioria, não existem exceções, existem, mas em sua imensa maioria os melhores maratonistas são os etíopes, os quenianos, não é verdade? É verdade. Por quê? Porque eles têm fisicamente, na sua genética, eles têm características físicas que se encaixam com aquele tipo de atividade física. Então, se eu, mesmo com bem novinho e tudo mais, começasse a treinar a maratona, é muito pouco provável que eu conseguisse chegar ao recorde mundial da maratona por mais dedicado que eu fosse. Porque o meu físico, por exemplo, eu tenho, por exemplo, uma panturrilha muito grande para ser um maratonista. Eu não preciso dessa é um músculo aqui da batata da perna. Eu não preciso desse músculo todo para correr. E como ele é muito grande para esse tipo de atividade, ele ia consumir muito oxigênio e eu não ia render tão bem quanto os quenianos. Se você olhar os quenianos, eles são bem magrinhos, a sua musculatura é perfeita para aquilo. Os quenianos, enfim, etíopes, né, os maratonistas. O que eu quero dizer com isso? O ambiente tem o seu papel? Tem. Se eu treinar, eu consigo correr uma maratona. Vou conseguir correr uma maratona. Talvez eu tenha muito mais risco de, durante esse treinamento, ter tendinite, ter fascite plantar, ter algum tipo de inflamação em algum tipo de canelite, enfim, alguma contusão. Por quê? Porque eu ia submeter o meu corpo a um esforço muito grande para fazer algo que ele não está tão adaptado para isso, ele não é tão adaptável para isso. Enquanto que, se eu tivesse um corpo de um queniano e tudo mais, como são os maratonistas, eu conseguiria. Não estou falando que todo queniano... Claro. Mas eu acho que as pessoas entenderam. Então, o ambiente, ele pode influenciar? Pode, mas ele nunca vai fazer com que... Ele nunca vai vencer a biologia. A melhor forma que você tem é que o ambiente trabalhe a favor da biologia e aí você alcance o máximo do seu potencial. Toda vez que você tenta impor uma coisa contra a biologia, e nem é o caso que eu estava falando da maratona, porque eu posso muito bem treinar e correr a maratona e tudo mais, isso não é tanto contra a minha biologia, mas assim, se eu tentar impor ao corpo algo que vai contra a biologia daquele corpo, eu posso causar conflitos aí. Eu posso começar a não somente não aproveitar o potencial que aquele corpo tem, mas eu posso começar a trazer problemas para aquilo. Por exemplo, aqui, um exemplo que a gente já até conversou sobre isso, da alimentação. Eu tenho um sistema digestivo que pode muito bem comer muita coisa, das mais diversas naturezas. Mas significa que tudo vai me fazer bem? Muito do que eu consigo comer me faz mal. Eu até consigo comer, mas aquilo vai me fazer mal. Eu estou contrariando a estrutura do meu organismo. Exatamente. Então, no caso lá do exemplo dos atletas, naquele caso, não é que você não conseguiria uma maratona, mas talvez não alcançasse naquele tipo de esporte para o seu biotipo, as competências todas não seriam aproveitadas naquele tipo de esporte, mas talvez fosse noutro. Ou seja, expõe-se a uma situação que não é a mais favorável para você. Isso só para dar um exemplo básico, bem simples. Transportando para as nossas capacidades fisiológicas, biológicas, quando elas contrariadas, não é nem só que nós não vamos alcançar a nossa capacidade máxima, é que nós vamos trazer dificuldades, conflitos, problemas, adoecimento, alguma coisa vai se desencaixar e eu não vou alcançar nem o máximo, talvez eu perca até o mínimo das minhas competências por esse conflito biológico, fisiológico, psicológico e assim quando a gente contraria a natureza, digamos assim, não é favorável à própria natureza. Exato. A gente, há pouco atrás, a gente comentou sobre a família, né? A mãe
né, negar tudo aquilo, enfim. É muito interessante. A família, eu acho um fenômeno fantástico do ponto de vista científico. A mãe, ela tem um papel diferente do pai. Muitas vezes, o pai é subvalorizado. Mas a gente precisa entender que o papel da mãe, ele é singular, como mãe. E o papel do pai também é singular, como pai. Não existe um mais importante do que o outro, mas os dois são essenciais. Na ideologia de gênero também não existe sequer essa identificação. O pai e a mãe, imagina, não tem diferença. Não. Cada um pode fazer qualquer papel. São apenas cuidadores. Exato. Agora imagina o seguinte, estudos mostram, por exemplo, que para certas coisas a mãe é mais importante e para outras coisas o pai é mais importante. Vou dar um exemplo bem simples. Estudos mostraram que crianças, eu fiz inclusive um seminário sobre esse estudo quando eu estava fazendo doutorado, crianças que têm coisas que protegem adolescentes contra a dependência química. E descobriram que a criança, para se proteger contra a dependência química, é mais importante a relação dela com o pai do que com a mãe. Vou traduzir melhor. O seguinte, eu ter um bom relacionamento com a minha mãe é importante? Os adolescentes que tinham um bom relacionamento com a sua mãe tinham menor probabilidade de se envolver com drogas. Mas aqueles que tinham um bom relacionamento com o pai tinham menor ainda probabilidade. Não tem como eu ignorar os papéis, eles são diferentes. Se fossem iguais, se fosse verdade a ideologia de gênero, a gente não teria essa diferença. Até dentro da família, a ciência mostra que os papéis são distintos para coisas distintas. Eu não posso dizer que é tudo igual, porque não é. A mãe, o cuidado da mãe, o jeito delas, representa uma coisa para a criança e o pai representa outra coisa. Não tem um mais importante, não tem um menos importante, mas os dois têm que ser diferentes, porque a criança ela precisa dos papéis diferentes. Ela precisa desses papéis. E ela precisa crescer também com seu potencial. Um menino, se ele for criado bem como menino, ele vai ser um bom pai, porque ele vai desempenhar bem o seu papel de pai na família. A menina, da mesma forma, como uma mãe na família. Quanto mais eu rompo com isso, se eu levar uma ruptura disso, eu já estou condenando a família lá na frente. Eu já estou condenando uma outra geração. Já não bastasse o quanto essa está sendo confusa. Mas a próxima geração, eu estou condenando a mais confusão ainda. Então, a gente precisa ter essa distinção dos papéis e eles levam a gente pode estender isso a outras dimensões, não só a dimensão individual, como o exemplo que eu dei agora, a dimensão coletiva, do ponto de vista de família, de uma estrutura já, de uma macroestrutura já, não só a micro como o indivíduo. É isso. Estou conversando aqui no Sem Tabus, também já fizemos consultório de família juntos e eu tenho feito assim um combo de programas, né? Tentando responder em cada um deles algumas perguntas, esclarecer um pouco mais, lembrando que assim, a nossa intenção não é deixar uma mensagem de que assim, a verdade absoluta está com eles e o resto do mundo é o resto. O resto do mundo que, digo, quem pensa diferente, os grupos que pensam diferentes. Agora, o que a gente não pode é se contentar em só ouvir um tipo de discurso, não é? A gente não pode se contentar em só assistir o que alguns programas de televisão levam como bandeira, sim, de absoluta verdade, e que tudo o mais já pode ser descartável. Que não há dificuldade nenhuma para crianças erotizadas muito cedo. Não,
Isso é liberdade sexual. Disseram até pouco tempo, a ciência disse, a psicologia disse até pouco tempo que isso acarretaria alguma dificuldade, mas não, isso é imposição cultural. Nós temos que rasgar esse tipo de ideia que a educação vendeu até agora, que a psicologia vendeu até agora, que a religião, e a maldita religião, ela é que precisa ser destruída. Porque, olha, vou te contar, religião é o que há. Vamos rasgar tudo isso. É quase como rasgar o indivíduo, porque a nossa formação tem tudo a ver com isso, tem com a ciência, com a psicologia, com a educação, com a formação, com a cultura, com a religião. Tem um pensador aqui no Brasil, um filósofo e historiador, melhor dizendo, e antes de tudo, ele é historiador, o Leandro Carnal, muito conhecido hoje no Brasil, e ele é ateu, declaradamente ateu. E em suas palestras, quantas vezes ele diz, sendo ele historiador e também especialista em religião, ele tem uma coleção de 60 Bíblias, ele lê o texto bíblico todos os dias, não como devoção, mas como objeto de estudo, e ele não tem dito outra coisa a não ser a religião é benéfica para a sociedade. A religião tem o seu lugar social e não pode ser desprezado. Ou seja, um ateu, historicamente, tendo conhecimento histórico, ele não pode negar que a religião é benéfica. E não é porque ele crê, é porque ele estuda e vê que a religião dá base para a família, para a moral, enfim, dá, mesmo ele sendo ateu. Entende? A gente tem que ouvir o contraditório e entender que o contraditório sério, honesto, em vez de desfazer a minha estrutura, ela me segura, ela me sustenta. Então, você pega uma ideologia que destrói todas as bases, família, religião, as crenças, da normatividade de uma estrutura, de um corpo social, e simplesmente lança fora, sem base científica nenhuma, ao menos, por favor, se tivesse um quê de ciência, um quê de pesquisa, um quê de fundamento, um fio de fundamento científico que ao menos dissesse, vamos pensar nessa... Mas como, doutor? Como que nós vamos deixar que simplesmente uma ideologia traga nossos filhos, nossas crianças, os jovens e os erotizem tanto, dizendo que isso simplesmente é descoberta? Sem considerar, por exemplo, uma das informações que você nos trouxe em outros programas, em outros momentos, quando você diz, Darleide, aquilo que uma criança vê impacta a sua fisiologia, isso pode antecipar fases dela. Vou até pedir que, por gentileza, possa repetir para quem não nos escutou, porque assim é o caso de nós sermos mais sérios, mais honestos. Isso não é brincadeira, roteiro de novela. A vida não pode ser confundido com roteiro de novela. Quando terminou aquela novela, o autor daquela novela recebeu seus milhões, seus atores e suas atrizes receberam seu bom cachê, sua vida continuou, eles entraram noutros papéis e eu não sei da vida deles, eu não sei. Não sei, mas eu quero saber da minha casa, da minha família, e eu não acredito que eles estejam se importando e ocupados e preocupados com o que será a próxima geração em termos de saúde mental. Não acredito. Não acredito. Eles não vão pagar psicólogo para os filhos, psiquiatra para os filhos, não vão. Olha o que eu estou te contando. Doutor, me diz a respeito disso que eu comentei agora há pouco, sobre fatores ou cenas ou cenários ou motivações ou excitações que podem interferir no bom desenvolvimento de uma criança. Pronto, isso foram alguns estudos que eu tinha visto e até minha esposa, que é pediatra, também tinha visto. Depois a gente comentou junto. É o seguinte, a gente sabe que chega um determinado período da adolescência, da puberdade, melhor dizendo, o menino, a menina, eles começam a desenvolver caracteres que a gente chama na medicina de caracteres sexuais secundários. A menina começa a crescer as mamas, começam a aparecer os pelos pubianos, o menino começa a engrossar a voz, enfim, crescer os pelos também no corpo. Então, essas características, elas acompanham uma ordem fisiológica e que tem um tempo certo para acontecer.
Isso começa a acontecer junto também com, por exemplo, o fenômeno, uma maturação de certas partes do cérebro. Começa a existir uma formação, um amadurecimento melhor de certos circuitos cerebrais, principalmente do lobo frontal e tudo mais. Então, tudo isso acontece num calendário bem organizado do nosso corpo e precisa que aconteça assim. Por exemplo, tem uma fase, acho que ali por volta dos 20, 21 anos, que a amígdala cerebral é que está pronta, que a gente vai chamar de um amadurecimento que vai impactar, por exemplo, na capacidade do menino, da menina, seus 20, 21 anos de idade, a tomar decisões mais acertadas. O seu lobo frontal está mais maduro para isso, é nesse sentido. Acho que já falamos em algum outro programa a respeito disso também, inclusive com outra PhD em neurociência, a doutora Rosana. Isso é para dizer a você que há mecanismos que só num dado momento do desenvolvimento do ser humano é que ele vai ser chamado de pronto. Então, se é antes ou se é depois, não é no tempo certo, não está pronto, entende, doutor? E o que acontece? Aí esses estudos mostraram que se eu exponho crianças a um conteúdo erótico, erotizante, e eu não estou falando de pedofilia, não estou falando de acariciar, não estou chegando nesse ponto. Eu estou falando de expor crianças a imagens. E não precisa ser explícitas, basta ser erotizante, porque a criança ela tem dificuldade de interpretar exatamente o que é o erótico, o que não é o erótico. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas se eu exponho essas crianças, o que acontece? Elas começam a apresentar uma puberdade precoce. Hormônios começam a ser liberados numa fase diferente e elas começam a aparecer esses caracteres sexuais secundários mais precocemente. Então ela começa a ter um corpo já de adolescente sem ter uma mente de adolescente. E aí certos estímulos que esses hormônios vão criar nela, do ponto de vista de sexualidade e tudo mais, vão vir por um cérebro que não está preparado para isso. A gente sabe que a gente nem na nossa adolescência a gente está muito preparado para isso, mas imagina isso antes ainda. Então, é criminoso você fazer isso com uma criança. É criminoso, você não pode. Aí me remete à situação lá do museu, né, onde mostrava cenas de violência, de pedofilia, de bestialismo, enfim, E crianças, uma excursão escolar, indo visitar o museu, e, enfim... Uma exposição, né? Uma exposição. Então, assim, a ideia de alguém falando sobre cultura, que você tem que levar a cultura para a criança, isso vem depois. A ideologia de alguém sobre educação tem que vir depois das informações científicas que a gente tem. E elas têm que ser subalternas a elas. Doutor, muito obrigado. Outra vez foi muito bom recebê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada você pela companhia. Obrigada porque você nos deu a oportunidade de conversarmos sobre esse tema. Obrigada. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um Sem Tabus. Um abraço.